Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olá! Hoje Oi. Boa teremos noite. mais uma live. Olha quanta gente bonita que eu tenho aqui. Olha lá. Doutor Juan, advogado trabalhista. Boa noite, querido. Olá, cá estou novamente. Uma honra, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bora bater mais um papo aí sobre direito do trabalho, ainda mais nessa época de pandemia, que para quem é de jurídico quase não tem trabalho, né, Esther? Não, Tem trabalho, a gente né? não tem trabalho, não. Então, tá todo mundo de boinha. E o Juan trouxe uma pessoa muito querida, muito especial, que é a doutora Daniela. Ela é psicóloga. Boa noite. Tudo bem, Esther? Boa noite para todo bem? mundo. Obrigada pelo convite, que a gente passe aí uma horinha bastante agradável falando de assuntos tão importantes para todo mundo, né? Obrigada por ter aceitado, viu? Vir aqui Imagina, foi um compartilhar com a prazer. gente seu conhecimento. Obrigada mesmo. Obrigada a você. E hoje nós vamos falar sobre as consequências jurídicas, físicas e psicológicas do home office em razão da Covid-19. Você, dependendo do estado que se encontra, não sabe, né? Mas aqui em São Paulo, nós estamos desde 24 de março em quarentena. Um momento que foi determinado o isolamento social. Naquele primeiro momento, apenas as atividades essenciais poderiam funcionar. Isso seguindo uma série de regulamentações. O que houve? Determinadas empresas transferiram os seus empregados que realizavam atividade de forma presencial para home office, no intuito de não impactar de forma tão drástica a atividade econômica. Impactado foi, gente, tudo foi impactado. Não sei se os meus colegas aqui concordam, mas a maioria das atividades foram impactadas. Nós vivemos uma crise econômica, social, de saúde pública sem precedentes na nossa geração. E a esfera do trabalho também foi afetada e foi uma das mais afetadas. Né? Nós temos aí diversas MPs. MP é o que não falta. Eu nunca vi tanta MP em um período tão curto de tempo. Você dorme e acorda com uma MP nova. Não existe rotina, né? Não existe mesmice em ser advogado, contador ou profissional de RH nesse momento. Porque o que só tem é MP. E para isso que eu tenho aqui dois profissionais para dar uma opinião, né, na área de expertise deles. Por quê? Quem trabalhava presencial agora está home office. E aí, gente, qual é o impacto disso, hein? O que a gente pode fazer? Quais são as consequências? Vamos entender um pouquinho disso? Juan, fala pra gente, dá uma definição, explica para o pessoal o que é um trabalho home office, de forma bem superficial, só para o pessoal pegar. Tá. Seguinte, pessoal. Trabalho home office, brasileiro adora trazer palavras em inglês, né? Para deixar mais chique, né? Mas se você for ver bem a tradução ao pé da letra, é o trabalhar em casa, tá? O home office, na verdade, que a gente colocou aqui no Brasil, que nós temos aqui no Brasil, é uma das modalidades do teletrabalho. Que aí tem essa confusão. Ai, Juan, teletrabalho é a mesma coisa que home office? Não. Teletrabalho é gênero e home office é espécie. Traduzindo, existem várias formas de teletrabalho, entre elas o home office, tá? Eu não vou adentrar as outras espécies de teletrabalho, mas só para dar uma pincelada rápida. Isso. Tem o teletrabalho em domicílio, que é o nosso home office. Tem o teletrabalho em telecentros, onde o empregado ele pode estar trabalhando em algum local que não seja necessariamente a estrutura física da empresa. Tem o teletrabalho nômade, que a pessoa pode estar trabalhando em vários locais, e além da casa dele. E o teletrabalho transnacional, entre países. Tá? Mas o que é importante da gente se apegar?
teletrabalho, gênero, home office, espécie. Uma das espécies do teletrabalho, tá? E o que é importante a gente destacar aí? O teletrabalho, o home office, ele é uma mudança no contrato de trabalho, né, Esther? Sim. E como que deve ser feita essa mudança no contrato de trabalho, Juan? Porque eu, por exemplo, como advogada, trabalho em um escritório e vou lá todos os dias trabalhar, tenho um horário a cumprir. Perfeito. Aí, agora eu vou ter que trabalhar em casa pela pandemia. O que o meu empregador deve fazer? Ele deve fazer alguma anotação específica quanto isso? Formalizar? Como é que funciona? Exato. Precisa formalizar sim, tá? Precisa, porque o contrato de trabalho, quando você entrou no escritório, ele tinha algumas cláusulas contratuais. E provavelmente, muito difícil, os contratos de trabalho antigos tinham alguma disposição a respeito do trabalho home office. Sim. Algumas empresas vinham engatinhando isso antes da pandemia. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em um escritório por 2 anos, onde eu era mesclado. Trabalhava 2 dias home office e 2 dias, e os outros 3 dias eu trabalhava do escritório. Pois bem, mas as empresas, em regra geral, os contratos de trabalho não têm nenhuma previsão a respeito do trabalho home office. Então, precisa sim de se fazer um adendo contratual, que nada mais é do que uma complementação do contrato de trabalho. Trazendo essa questão do home office, tá? Trazendo as cláusulas específicas, e aí já adentra essa questão da formalidade, já adentra em outra situação, que é a jornada de trabalho, que causa muita dúvida. Eu tenho que receber hora extra ou não tenho que receber hora extra? Porque muita gente é de conhecimento, como muita gente que trabalha em home office, tem gente que recebe hora extra e tem gente que não recebe hora extra. E o pessoal fica perdido. O pessoal fica, mas por que fulano recebe hora extra e eu não recebo? Juan, deixa eu só te falar uma coisinha aqui para não perder o fio da meada. Por exemplo, eu que estou em casa, acho que eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava de forma presencial. E as pessoas perderam um pouco da noção dos horários. Eu queria até que a Dani falasse também disso com a gente, porque como nós estamos em casa, eu não sei vocês, mas no começo eu dormia muito tarde, eu não tinha mais noção do horário, porque saiu da nossa rotina. Sim. E muitas vezes o empregador tem demandado mais os funcionários fora do horário. Fala para mim, gente, vocês acharam isso também? Sim, eu acho que isso é natural, né, Esther? Existe também uma questão psicológica que tem pesado muito, que é o desemprego. Então, o ser humano, ele já carrega essa culpa, e o brasileiro mais ainda, né, de estar em casa e de ser julgado que não está trabalhando. E aí ele começa a trabalhar às 9, no momento que ele deveria estar no trânsito, ele está já ali preparado para trabalhar. Como existe a questão do distanciamento social, então, em alguns momentos, se a pessoa mora sozinha, ou se uma família de 4 pessoas, ele não está acostumado a trabalhar com poucas pessoas perto dele, né? Geralmente 20, 30 pessoas dentro de uma empresa, sei lá, um departamento grande. Ele acaba se envolvendo tanto no trabalho, porque aquela é a única fonte de comunicação para ele, que ele mesmo não percebe que ele está indo além daquele horário definido pela empresa. Então, tem a coisa da culpa, né? Porque hoje, se a gente está trabalhando em home office, a gente já faz aí parte de uma minoria, porque a gente está com um desemprego enorme. Então, se eu fui agraciado e estou trabalhando, eu tenho que trabalhar mais, porque eu faço parte dessa minoria que permaneceu no emprego. Então, para garantir o meu emprego, eu tenho que me mostrar totalmente disponível. Isso gera uma ansiedade ainda maior, porque se você está em casa, você está só trabalhando, né? Ou as mulheres, principalmente, como muitos homens também hoje em dia, se não estão trabalhando na frente do computador, eles estão correndo para fazer o almoço, dar banho nas crianças, e aí quando ele para e ele se conscientiza que ele é um ser humano, que ele também precisa se atender, né? Dar uma atenção a si próprio, ele percebe que ele não fez aquilo em nenhum momento do dia, nem para almoçar. E aí isso acaba gerando outras questões que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, que são, né, as doenças psicológicas, né, os caminhos que a gente hoje tem visto na saúde mental, e que só tende a crescer, né, se a gente não conseguir lidar com isso. Sim, porque a mudança foi bem
abrupta, né, Dani? Sim, sim. Um dia nós estávamos trabalhando, aí foi determinada quarentena e nossa vida mudou totalmente. E é uma questão. Não houve transição, né? Não houve transição nem para o profissional e nem para as empresas, né? É isso mesmo. Juan, e falando nisso, em perder a noção do horário, né? Talvez se dedicar mais para a manutenção do emprego, as pessoas começaram a trabalhar um pouco mais. Me fala um pouquinho da jornada de trabalho quando se trata de home office. Olha o desafio, antes do desafio jurídico, olha o desafio psicológico que vem antes do jurídico, né? Que a Dani acabou de demonstrar aí. Olha a situação do brasileiro que está em home office se sentindo como exceção. E às vezes nem por mal, mas ele acaba acostumando mal o empregador, tornando-se sempre disponível naquela ânsia de trabalho. E é tão curioso o que a Dani falou, e eu sei que eu já passei por isso. Às vezes você está trabalhando em casa, quando eu trabalhava em casa, quando eu chegava no escritório, nossa, Juan, não te vi essa semana. Mas um desdém de tipo, o cara não trabalhou, sabe? Uhum. E isso é bem complicado. E eu passei na pele, isso antes da pandemia, ainda alvo de muito preconceito. Pandemia, tomara, né, Dani, que deu uma... Sim, vai abrir um pouco a mentalidade das pessoas sobre isso, né? Desmistificar um pouco, porque é tudo, né? É como se quem tivesse esse direito no passado fosse só o cara que é diretor, o presidente da empresa. E não, a gente já viu que dá certo, né? Mas é a questão da culpa que a gente estava falando. E aí, onde entra a questão da jornada de trabalho aí, tá? Existem. Tá lá o artigo. Ai, Juan, já vai falar de artigo. Calma, gente, não é decoreba, não, é coisa rápida. O artigo 62 da CLT, ele traz algumas exceções quanto às condições de trabalho, situações em que não é possível realizar o controle da jornada. A CLT fala assim, não precisa controlar a jornada nessas hipóteses. Uhum. Aí, vamos lá, uma das hipóteses, cargo de confiança. Cargo de confiança, ele não tem a jornada controlada, a CLT fala. E fala também que o regime de teletrabalho não precisa de controle de jornada. Aí entra no nosso clássico depende no direito, né? Tudo depende. Tudo depende. Porque assim, você vai falar, a princípio, a jornada externa, teletrabalho, não tem controle de jornada de trabalho, mas, vamos lá, com o advento da tecnologia, é plenamente possível que exista um controle da jornada, bastando para o empregador querer ou não controlar a jornada. Em resumo, se ele quiser controlar a jornada, ele vai ter que pagar horas extras. Se ele não quiser controlar a jornada, e sim o trabalho, ele não paga horas extras. Vou dar um exemplo para você só para clarear. Tá. Vamos lá. Joaquina, operadora de telemarketing do banco XPTO. Tá? Uhum. Só que em razão da pandemia, ela está trabalhando no home office. Ela precisa atender os clientes do banco XPTO e ela precisa estar logada, login, logout. Ela precisa estar logada às 9 horas da manhã e ela precisa fazer pausas. Uma de 10 minutos, outra de 20 minutos, outra de 10 minutos e depois registrar o seu logout na saída. Tá. Ora, dessa forma, a jornada está sendo plenamente controlada. Aí não adianta a empresa falar assim, eu vou me valer da exceção que está lá no artigo 62, é teletrabalho, não preciso pagar horas extras. Negativo. Se você controla a jornada, você tem que pagar horas extras. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara, gente. Uma coisa é você controlar a jornada de trabalho, outra coisa é você controlar o trabalho. Tá. Outro exemplo. Arquiteta Juliana. Juliana é arquiteta, trabalha num renomado escritório de arquitetura onde tem vários projetos.
O arquiteto-chefe fala para ela assim, ô Juliana, eu preciso que você agilize os projetos da torre tal do prédio tal. Me fala mais ou menos um prazo de entrega. Percebe que aí ele não está controlando a jornada, ele está controlando o trabalho. Entendeu? Então, o empregador ele tem que tomar muito cuidado quanto ao controle de jornada. E lógico, o Poder Judiciário, no home office, como o próprio empresariado ele está se acostumando, às vezes ele vai querer se apegar ao artigo 62 de forma equivocada, vai querer que o cara registre login, logout, registre horário para almoço, vai querer que registre tudo e vai chegar lá na Justiça do Trabalho e não vai querer pagar porque era home office. E vai estar enganado. Entendeu? Então, assim, é muito importante para o empregador e para o empregado saber essas distinções. Tá? Sim. E outra coisa, intervalo. Tem que fazer. E aí? E a parte, por exemplo, e quando o empregado não para almoçar? Porque você está em casa, né? Sim. Aí você ou almoça rapidinho, você come na frente do computador. Existem consequências jurídicas, mas existem consequências psicológicas também, né, doutora? Total, e eu acho que é isso que a gente tem que se adaptar, né, porque dentro de uma empresa isso é mais difícil de acontecer, mais difícil, não é impossível, porque dependendo da área você também pede um lanche, mas são exceções, né, um dia que você não consegue sair para almoçar. Agora, eu acho que a primeira dificuldade é que quando você está em home office, geralmente o teu horário de almoço é você quem se dá. É diferente quando você está no escritório, que da 1 às 2 sai um grupo e do meio-dia 1 sai outro grupo, todo mundo sabe que aquele departamento está em horário de almoço. Quando você está trabalhando em casa, é você que tem que controlar esse horário. E se você só for na cozinha, pegar alguma coisinha e voltar a comer em cima do computador, aquele intervalo, né, ele vai fazer uma falta muito grande, principalmente na tua questão psicológica, mas também na tua entrega no final do dia. Porque intervalo é importante. Desde lá da época da escola, a gente não tinha o recreio. Não Sim, é porque a gente, né, todo mundo gostava. Era só para comer? Não, era para dar um intervalo para as ideias, né, se assentarem, para você abrir um pouco o teu contato com as pessoas, o teu ambiente. Então, estar o tempo inteiro ali gera um sofrimento psicológico muito grande. E aí, nesse momento, é muito importante que o profissional ele consiga se dar um horário de almoço que seja fixo, para que o próprio gestor saiba que naquele horário ele está deslogado, para que a tua cabeça descanse naquele horário, né? E aí cada um tem um horário que funciona melhor, né? Tem gente que gosta de trabalhar, de almoçar mais tarde, tem gente que almoça mais cedo, mas esse intervalo, eu diria até, Esther, que ele é mais importante do que o próprio almoço. Né? É a mesma coisa quando você fala assim, eu vou conversar com o meu travesseiro e amanhã eu resolvo isso. O nosso cérebro precisa ter um momento de descanso, né? Até para você conseguir resolver os problemas do próprio trabalho com um pouco mais de propriedade. Então, se você deixa de fazer este intervalo, né, isso pode sim trazer sérias consequências psicológicas. No Dani, máximo, o que vai acontecer... Eu sempre fiz isso. Eu tenho um hábito muito feio, né? Você falando assim, normalmente eu pulo o horário do almoço. Eu fico tão compenetrada no que eu estou fazendo que eu pulo. E isso não é legal, então. Isso não é legal, né? Por mais que você vá almoçar um pouco mais tarde, que seja 2:30 da tarde, é o horário, porque se você está envolvida no teu trabalho e você não sente a questão do cansaço, é porque provavelmente aquele é o teu período que você mais produz. Mas uma hora vai fazer, né, aquele movimento da adrenalina baixar, né? Então, aquele é o teu horário de almoço, aquele é o momento que você precisa espairecer para voltar. Agora, se você não acostuma o teu organismo, no máximo que vai acontecer, quando terminar a tua jornada de trabalho, em alguém você vai descontar aquela ansiedade, aquela pulsão, aquela energia que ficou ali contida. Vai ser no filho, vai ser no marido, vai ser no namorado, vai ser na mãe, vai ser no pai. E aí a gente acaba descontando naqueles que estão com a gente nesse momento de pandemia e que menos merecem isso.
né? Então, o intervalo é importante tanto para a questão psicológica, como para a questão da adaptação do home office, né? E não é feio você falar para o seu chefe, para o seu gestor, eu vou almoçar. Ele também vai almoçar. Ele vai deixar de responder o WhatsApp para você em algum momento. É o horário dele, né? Então, acho que a gente tem que adaptar a nossa rotina a isso, para que a gente não tenha consequências mais graves lá na frente. E a prorrogação excessiva de jornada, da mesma forma é prejudicial, doutora? Com certeza. Com certeza. Eu acho que até é mais prejudicial ainda, né, Esther? Porque a gente precisa de um momento de intervalo, assim como o momento da hora do almoço, né? Para desacelerar. Então, é muito difícil a pessoa que fecha o computador, vai deitar e dorme. Você precisa ter um intervalo para aquele momento de, né, relaxamento e o sono vir. Se você não relaxa, o sono não vem. E se você consegue ir para a cama, deita, e aí quer dormir, aí aquilo começa, né? Você vira para um lado, você vira para o outro, você não vai dormir, porque você não deu aquele momento que o teu cérebro precisa para relaxar e pegar no sono, né? Então, se você começa a trabalhar às 10 e termina a tua jornada às 10, você vai precisar ter um momento de tomar um banho, assistir uma televisão, que é o que mais ajuda as tuas ideias a sentarem, para depois pegar no sono lá pela 1h da manhã. E aí, o que vai acontecer no dia seguinte? Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Os sonhos, né? A gente dorme, a gente sonha. Eu conheço, eu tenho uma amiga que é assim, menina. Jura? Uma amiga bem próxima, né? Bem próxima. Eu diria que ela parece até que fisicamente comigo, assim. E a gente, às vezes eu até sonho que eu tô trabalhando. Era isso que eu tava falando. Legal, né? Ai, gente, eu tô numa consulta. Fala para mim. Depois a gente conversa. Gente, você que tá em casa, que quando vai dormir, quando consegue adormecer, sonha que tá trabalhando, escuta a doutora aqui, ó. Alguma coisa você tá fazendo errado, amigo. Você não tá parando. E aí vem a insônia, né, Esther? E, na verdade, tudo isso pode desencadear algum tipo de problema psicológico? Sim, eu acho que o que a gente mais tem ouvido por aí é a síndrome do pânico, né? É a ansiedade e a depressão, né? Que são, acho que, os mais graves, porque durante muito tempo esses 3 assuntos ficaram escondidos numa gaveta, as pessoas não verbalizavam que elas passavam por essas dificuldades, e aí quando você não verbaliza, você retém, né? E aí vem novamente culpa de estar sentindo aquilo, de não saber lidar. Então, acho que o mais importante é você jogar isso para fora, mas de uma maneira que não seja das pessoas que estão no dia a dia com você e de uma forma agressiva. Se você fizer isso ponderadamente, é natural, você não vai acumular, né? É como a fome. Se você não quer engordar, não deixe de comer durante muito tempo, porque quando você comer, você vai querer tudo que aparecer pela frente, né? A nossa cabeça funciona assim também. Se você for acumulando tudo aquilo para você, na hora que você desabafar, vai ser para a pessoa que não merece ouvir, e vai ser de uma forma agressiva, e você ainda vai se sentir mal depois que aquilo acontecer. Então, acho que o segredo é você conseguir equilibrar tudo isso, para não ter o sofrimento na hora que você vai justamente relaxar, colocar a tua cabeça no travesseiro, e aí vem insônia, vem a depressão, medo das coisas, medo de gente, porque, na verdade, tudo isso está dentro de você, né? Não é o outro, você não tem medo do outro, você tem medo do que você sente, né? E aí, quando a pandemia acabar, se Deus quiser, como é que vai ser esse retorno também? Que eu acho que aí também é um assunto para uma próxima live, né, Esther? Mas vai ser um outro sofrimento, porque o ser humano se adapta a tudo. E aí depois? Como que a gente lidou com esse momento para ter um passo para frente? Doutora, eu acho que a gente tem que voltar e conversar sobre isso também, porque você que é empresário, né? Você que tem um cargo de gestão em determinada empresa, se questione. Os seus funcionários que foram realocados para home office, em algum momento, em nome de Jesus, vai tudo voltar ao normal.
né? Nós queremos que a vida volte ao normal. Então, esse funcionário vai voltar a realizar trabalhos de forma presencial na empresa. Essa transição, como será o reflexo psicológico no funcionário? Porque muitos retornarão, porém, podem ter alguma sequela desse período todo. A empresa tem o que fazer? Ela poderia auxiliar os seus funcionários, porque daqui a pouco está todo mundo na caixa por depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Estou errada, Juan? E é bem difícil de diagnosticar, porque assim, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, elas podem ser ou não consideradas como doença do trabalho. E, Dani, eu confesso que é um desafio para o perito, Dani. Eu não queria estar na pele do perito, porque assim, difícil, porque um perito, um psicólogo, ele vai ter que... Tem um cara, o cara tá com depressão. Lá vai o advogado querer se meter a psicólogo. Ai, meu Deus. Sim. Vamos lá, que aí a gente vai interagindo. Me ajuda e me corrige. O cara chega lá, entra com reclamação trabalhista e fala que teve depressão, síndrome do pânico, em razão, vamos dizer assim, das condições de trabalho. Né? Só que, no meu conhecimento leigo, muitas vezes a pessoa ela já tem uma predisposição genética ou familiar que pode vir causar a depressão. E, vamos dizer assim, o momento da pandemia pode ter sido assim, um gatilho. Então, para você, o perito diagnosticar, o juiz ele vai receber uma reclamação trabalhista, o reclamante vai falar, olha, estou com uma doença profissional, estou com depressão por causa do trabalho. Aí manda para o perito. Aí o perito, para ele estabelecer esse liame aí entre o que é depressão em razão do trabalho e o que é depressão em razão do momento vivido, olha, Dani, eu não queria estar na pele de... É difícil. Aí eu acho que ele vai ter que trabalhar com datas, né? Uma das coisas que eu acho que é muito prejudicial no diagnóstico é que a pessoa ela só vai procurar ajuda quando a situação dela já tem que ser encaminhada para um psiquiatra. E aí ela já tem medicação envolvida e já tem um diagnóstico formal. Aí o perito ele vai ter que trabalhar em cima dessas datas, né, para saber se isso era algo que era pré-existente ou se o diagnóstico foi dentro da situação de pandemia, né. O ideal, que aí é o que eu falei, né, que a gente, há muito tempo, a nossa geração ficou presa a esses conceitos, é que as pessoas façam terapia, né, para que não cheguem à psiquiatria, porque aí você entra em medicação, para você sair, é um outro sofrimento. Só que as pessoas, elas vão guardando, e tem um preconceito, eu não vou tomar remédio, né, gente, o remédio, ele tá aí para ajudar, né, doutora, e se você não quer tomar remédio, antecipe. Doutora, e muita gente que faz um acompanhamento com o psiquiatra, toma uma medicação, tem gente que acha que a medicação resolve, porém, sem uma terapia, sem um psicólogo, o problema em si, que desencadeou o quadro, ele não vai ser tratado. Não. Eu, como advogada, eu estou correta? Sim, corretíssima. O medicamento ele não pode ser tirado de uma hora para outra, né? A gente chama de desmame. Então, assim, para você ter o processo de desmame do medicamento, você precisa, paralelamente, ter um acompanhamento profissional, né? Porque aí você vai diminuindo a dose do medicamento e aumentando a questão da terapia. Porque nada mais é do que algo que está dentro da sua cabeça. Então, como eu falei anteriormente, quanto mais você verbalizar e trocar aquelas angústias, e aí com um profissional que tenha todo o conhecimento para entender de onde que vem aquela angústia, será que foi mesmo do trabalho? Será que, como o Juan falou, será que isso já não estava lá atrás e a pandemia só foi um gatilho para aparecer? Né? Às vezes a pessoa pode também ter o gatilho quando voltar ao trabalho, né? Então, se você começa a perceber que você está com insônia, que o teu coração acelera de uma hora para outra, tem gente que vai, estou com problema no coração. Não, às vezes isso é ansiedade, né? Ansiedade. Você está até sentindo, né? Você já sentiu isso, Esther, não é? A gente começa a ficar nervosa e tal. Não, gente, é aqui, ó.
né? Às vezes a pessoa acha que está infartando, né, doutora? Vai para o pronto-socorro, faz exame, não tem nada. Ninguém que aconteceu isso aí, não. Aí a pessoa treme e ela soa frio e o coração está saindo pela boca. Eu vou infartar. Esses são os sintomas. Então, sentiu isso... Ó, estão levantando a mão aqui atrás de mim também, viu? Ó, né? Tem uma galera aqui comigo. Porque, Esther, isso é mais comum do que o que a gente imagina. Né? Só que a gente não consegue reconhecer porque pouco se falava disso. Né? Então, são sinais. Esteja com isso no radar, porque não é nada grave, né? É algo que é você que vai se curar. Além de tudo, né? Você nem precisa, às vezes, de medicação. Só que você não pode deixar isso se estender, porque aí sim existe aí um profissional, um médico, para te ajudar na medicação. E para sair disso, você também vai precisar de alguém para te dar a mão e te conduzir, e não mostrar o caminho, né, que acho que esse é o papel do psicólogo, não falar qual é o caminho correto, mas te ajudar a te conduzir à melhor escolha. Medicação, gente, sem terapia, sem um psicólogo, o acompanhamento adequado, não resolve, viu? Não é a pílula, aquele comprimidinho que vai vir aqui, vai mudar o negócio que está na sua cabeça, tá? Não vai. Ele vai amenizar um sintoma físico, porém, o âmago da questão você tem que tratar com o auxílio de um psicólogo. Não é isso, doutora? Você tem que saber identificar o que te leva àquele aceleramento, àquela insônia. Então, será que no final de semana isso acontece menos? Olha um ponto aí. Então, eu trabalho de segunda a sexta. De sábado para domingo eu durmo melhor. Por que será? Né? Então, você tem que começar a identificar quais são os gatilhos, e aí voltar ao que o Juan estava falando, até para ajudar, né, nessa questão do perito, né, porque ele vai te perguntar em que momento você sente, você tem atestado, não tem, né, para entender se isso foi por conta da pandemia, que em muitos casos vai ser, infelizmente, porque todos nós, é só você parar para assistir um telejornal, você fica apavorado, né, esse é um Né? Esse é um dos pontos também que eu acho que é importante falar. Você estar em casa, se você vai trabalhar, não liga a televisão. Foque no seu trabalho, tenha os seus intervalos, mas se você trabalha ouvindo tudo que está acontecendo, né? Parece que não, mas inconscientemente você está absorvendo aquilo e o teu trabalho, as desgraças e o teu trabalho, né? Então, isso gera ansiedade. Né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Se a gente puder falar dicas, Esther, de como manter um home office. Por favor, o espaço é todo seu. Eu acho que, aproveitando esse gancho, né? Tenha o seu cantinho que é só seu, né? Estabeleça uma rotina, né? Estabeleça horários, como se você estivesse no escritório. Você não precisa ter um escritório para dizer que está de home office, né? Porque isso vai fazer com que o teu cérebro... Diga, Juan. Dani, em falar em... Eu quero trocar de roupa, colocar a roupa do trabalho. E fala um pouco sobre isso, até onde isso influencia psicologicamente na hora de você trabalhar. Isso faz toda a diferença. Faz. Porque você precisa ter a consciência do que é o teu momento de trabalho e o que é o teu momento de estar em casa. Né? Então, se você está juntando esses dois momentos, você tem que treinar o teu cérebro que, sim, você tem dois momentos. Agora, se você continua de pijama, se você não faz o percurso até o escritório, você não condiciona o teu cérebro a esses dois momentos da tua vida, né? O pessoal e o profissional. Então, é importante, sim, passar um batom, não só na hora da reunião, né? Não só na hora da live. Não é só na hora da live. Então, assim, você não vai se arrumar para ir para o trabalho, geralmente? Se arrume, você está indo para o seu trabalho, você só não tem o percurso. Né? Então, o momento do retorno do almoço, você ir escovar o seu dente, né? Coisas que parecem bobas, mas que fazem toda a diferença para você domesticar, vamos dizer assim, o teu raciocínio. Né, e dividir a tua vida pessoal do profissional. Então, ter o teu espaço, não ficar cada hora em um lugar. Uma hora eu trabalho deitada na cama, sentada na cama, outra hora no sofá. Não, aquele não é o teu ambiente de trabalho, né? Quem tem filhos, eu acho que até isso é importante para doutrinar as crianças, né, no momento que você está trabalhando. E aí, ter a hora do almoço, de repente colocar todos os compromissos mais importantes para o primeiro horário,
porque no decorrer do dia vão acontecendo algumas coisas e você atropela depois a tua agenda. Então, o que for para marcar, que seja no início do dia, e colocar, sim, um limite, né? Se eu comecei às 10, eu vou terminar às 7, porque se você não colocar esse limite para você, não espere que os outros façam isso para você, porque você vai continuar sendo acionada todo o tempo, você não se põe esse limite, né? Então, são essas dicas, e aí foi como o Juan falou, ter um momento também de se arrumar para ir para o trabalho, você pode estar, de repente, com uma pantufa, não tem problema, né? Você não precisa estar de salto alto, mas você tem... Né? Então, acho que isso já é um ganho que a gente tem no home office. Ter um café o tempo todo do lado, né? Porque a gente também para tomar café na empresa. Então, são dicas que vão fazer o teu cérebro se condicionar que, sim, ainda existe o momento profissional e o momento pessoal. Eles não podem deixar de existir. Assim como também tem que existir o sono de qualidade. Sim. Juan, eu estou em casa, hoje eu estou em casa, e eu tenho um péssimo hábito de sentar com as pernas cruzadas, tá? Tô aqui trabalhando, eu tô aqui com a minha perninha cruzada, ó. E eu consigo ficar muito tempo nessa posição. E claro que em casa eu posso fazer isso, no escritório não é legal. E todo mundo pode ficar mais tortinho trabalhando em casa, né? E os reflexos ergonômicos disso? Aí vem o meu outro desafio que eu encarei recentemente aí, que é a questão da segurança do trabalho, né? Além de advogado, também sou técnico de segurança do trabalho, e foi um desafio que eu encarei aí, nesse último ano, e muitas questões a respeito de ergonomia. Tem lei que regulamenta isso, tem norma regulamentadora que regulamenta isso, que fala como deve ser a postura no trabalho. Dentro do estabelecimento do empregador e fora também. As normas referentes à ergonomia, elas se estendem, inclusive, para o domicílio aí dos funcionários, tá? Aí a Dani... Olha uma consequência, eu vou dar um exemplo que a Dani deu agora. A consequência de você não ter um cantinho do trabalho. Você trabalha uma hora, você trabalha no sofá, outra hora você trabalha na mesa de jantar, outra hora, sei lá, você trabalha na lavanderia com um notebook em cima Aonde do dá? enquanto a roupa onde dá. Então, assim, além de ser ruim psicologicamente, do ponto de vista físico, é horrível também, tá, gente? Algumas questões que vem gritando aí com o trabalho home office, primeiro é a posição ao sentar. A Esther acabou de falar, mas olha, lá no escritório não pode. Ó, Esther, ó. Porque no escritório você vai de saia, não dá para você ficar sentando com perninha de índio, né? Para geral ver. Mas em casa o quê? Você tá de pijaminha. Eu tô toda errada, gente. Vocês estão acabando comigo hoje. Eu fico de pijama. Não feliz em estar de pijama, eu tô com uma meia até o joelho, uma pantufa de unicórnio. Aí, se duvidar, ainda coloco a touca da vaquinha, entendeu? E tô, prontinha pro trabalho, tô adequada. Eu tô fazendo tudo errado. E ainda assim, sento de perna cruzada, pego um cachorro, ponho no colo, fico torta assim, ó. E assisto. E aí? E é engraçado, você vê como uma postura, um pensamento, ele leva a uma condição ergonomicamente incorreta? Que é um pensamento, né? Pô, tô em casa mesmo, aí o que vai acontecer? Você vai trabalhar o notebook. O notebook é clássico. Você percebe que o notebook, ele não foi feito para você trabalhar 8 horas por dia, se você prestar atenção. Por quê? A sua cabeça, se você tá com o notebook na mesa, você fica assim, ó. Não é? Olhando para a tela do notebook. Negativo, senhores. Ó, pega livro, aquele livro que você não lê em casa. Pega aquele livro, ou que você já leu várias vezes. Coloca na altura de visão da tua visão, tá? Postura sua. Coluna. A coluna deve estar reta no assento, tá? No ângulo de 90 graus com o quadril. Peraí, Juan, peraí. Ninguém tá fazendo isso daí. Vai dar ruim.
Vai, lógico. Agora, vai dar ruim, legal, isso aí me conscientizei. O empregador vai ter responsabilidade? Vai. Porque eu estou trabalhando em casa, eu estou torta, mas... E aí? Eu estou trabalhando. Estou lavando roupa, mas estou trabalhando. Ó, o empregador, ele vai ter lá, que se esfrego aqui, ó, e digito com a outra. O empregador, ele vai ter que se atentar, tá? Porque a responsabilidade quanto às questões de ergonomia independem se é dentro ou fora do estabelecimento. Foi bom você falar isso, as consequências jurídicas disso, né? Eu falei para você, pezinho, pé é no chão, viu, doutora Esther Aguiar? Viu, gente? Ó, prestem atenção. Pode estar de pantufa, mas com o pé no chão. Pés no chão. Eu não sou um exemplo e estou falando para você que está nos assistindo, para que você veja que infelizmente é normal, nós temos hábitos, né? Porém, nossos hábitos não quer dizer que são saudáveis, né? Não é legal. Tudo que a gente está falando aqui é hábito, né, Esther? Tanto na questão física como psicológica. No começo da pandemia, falar em questão psicológica, eu perdi o horário, perdi totalmente o horário, como eu falei para vocês. Tinha dia que eu dormia 4 horas da manhã. E tinha dia que eu não tinha sono de jeito nenhum, porque como você está acostumado a sair, trabalhar, o seu gasto de energia é diferenciado, então eu não ficava cansada, eu ficava virando. Isso também não é legal. Não. Então, vai ter impacto no dia seguinte, né? Desse bate-papo com vocês, eu vou concluir que o isolamento social vai dar ruim. Em algumas situações... não vai ter jeito, A gente vai ter as consequências mesmo, Esther. Eu acho que a gente só vai conhecer realmente quando esse distanciamento acabar. E eu não sei te dizer, nem opinar em que sentido ele vai ser mais grave, se é no físico, se é no psicológico, se é no financeiro. A verdade é que ninguém teve um momento para se preparar para isso, nem as empresas. Então, pegando um pouquinho da deixa do Juan, né? Qual seria o ideal, né, Juan? A empresa que define que o colaborador vai ficar em home office, ele tem que oferecer o laptop, ele tem que oferecer até a cadeira, né? Mas será que as empresas estavam preparadas para isso? Não estavam. A gente também não estava. Né? Então, é diferente quando você estabelece uma política de home office, coloca lá na política da empresa, e aí a empresa se prepara para isso. Nós não tivemos nenhum treinamento de como se comportar em home office. Então, a gente está aprendendo com o que está acontecendo, mas que a gente vai ter consequência durante alguns bons anos, teremos. Teremos mesmo. E por uns anos, Dani? Eu acho que sim, Juan. Eu acho que sim. Eu também acho, Juan, por exemplo, nosso sistema de saúde pública, ele é falho, né? Embora tenha desempenhado um papel fundamental nesse período de Covid e tal. Quando a pessoa retornar às atividades, tiver uma flexibilização mais adequada, e ela apresentar necessidade de um acompanhamento psicológico, quanto tempo vai demorar uma consulta para essa pessoa? Sem convênio? Até lá, como essa pessoa vai ficar? Ela vai piorar? Até lá, se ela não tiver um atendimento emergencial, será que ela não pode atentar contra a própria vida? Tá vendo o reflexo que isso vai dar? Sim, sim. E a gente também não sabe, né, Esther, que é uma coisa, como a gente falou, que é para uma outra live, mas no momento que a gente tiver uma liberação, não, agora pode voltar tudo ao normal. Será que essa pessoa vai querer voltar a trabalhar? Ela vai conseguir? Querer não, né? Querer, todo mundo vai querer, eu imagino, mas como que vai ser esse retorno? Aí a pessoa vai começar a faltar, vai começar a entregar atestado. Por quê? Por conta do que anteveio, né? Que foi o distanciamento social. Então, por isso que eu acho que a gente ainda vai ter uns bons anos aí pela frente. Eu acho também, Juan. E eu acho que nós temos assunto para outra live, gente. Sim. Porque existe muito o que se falar em reflexos trabalhistas
desse período, né, de Covid-19 e reflexos psicológicos na saúde mental do trabalhador. E se vocês tiverem interesse, eu adoraria recebê-los novamente. Porque eu não posso ter... Os meus seguidores, eles não podem ter só a minha opinião. Todos nós somos pessoas diferentes, com senso crítico diferente e, consequentemente, teremos opiniões diferentes. E é muito importante que quem me segue tenha uma outra opinião, não só a minha, porque eu não tenho a verdade absoluta. E eu sou advogada, também milito na área trabalhista, mas hoje eu estou aqui e dei espaço para o meu colega Juan, um profissional competente, dar a opinião dele. Hoje eu trouxe a doutora Daniela. Para quê? Para que ela possa dar a opinião dela. E é assim que nós vamos construir o nosso senso crítico e poder opinar sobre esse assunto. Por isso que eu tenho sempre convidados e agradeço por vocês terem aceitado vir aqui e conversar comigo, disseminar informação, né? Porque em época de pandemia, você só vê merda na internet e desgraça na TV. Se a pessoa parou aqui e escutou 10 minutinhos isso, ela vai pensar depois. E hoje a gente não tem nada para servir como referência, né, Esther? Então, o que nos resta? O compartilhamento. Então, a gente tem que sair mesmo explorando isso, se nos munindo de conhecimento. Então, às vezes, a experiência que o Juan tem é diferente da sua, com você nunca aconteceu, você vai... Porque não tem nada disso em livros para gente, em nenhuma área técnica, né? Então, a gente vai se preparar de acordo com as experiências do outro. Então, Sim. Isso é super importante. Um dos motivos, Dani, que eu criei o meu canal foi porque eu gosto muito de assistir aulas e estar atualizada, né, com os temas. E eu comecei a assistir uns vídeos no YouTube, eu não sei nem se eu te contei isso, Juan, uns vídeos no YouTube de alguns advogados falando umas coisas, gente, que eu tinha vontade era de chorar. E aquilo lá, público. Aí, falando bosta mesmo, sabe? Aí um estudante de direito assiste aquilo e acha que aquilo é verdade porque ele não tem uma base para comparar. Aí eu falei, eu vou fazer... Gente, peraí, parou. Vamos resolver isso daqui? Eu tenho minhas opiniões, mas a gente tem que estudar antes de ir para a internet falar. Nós temos que saber o que estamos falando, né, Juan? O que eu acho bacana, assim, bom, sou suspeito para falar de você, né, Esther? Enfim, me conheço há mais de uma década. Juan, se você contar quanto tempo a gente se conhece... Melhor parar. Geral vai saber que eu te conheci no berçário, porque a gente se conhece há 20 anos e eu tenho 20. Gente, foi no berçário. Sim, foi no berçário. Foi, uma madeira e tal, 20 anos, Juan. Nossa. 2000, não, tá para fazer 18 não, já fez 18. 18 anos. Hoje, gente, conheci o Juan em 2002, ele não tinha bigode. Mas ainda tô tentando. Ai, Deus. Mas o que eu acho bacana de bater um papo com a Esther e que eu me comprometi assim, com o projeto também, inclusive eu até conversei com a Dani, que é trazer o Descomplicando o Direito. Poxa, traz o direito de uma forma acessível. Tirar o juridiquês, o blá, blá, blá. Eu sempre, quando termino as lives, o pessoal vem falando, clientes, eu falo, o que você achou da live? A primeira, aí fala, achei bom, tal. A segunda pergunta que eu faço, você achou que o juridiquês pesou muito? Você conseguiu entender? Porque assim, gente, se for para ficar com papos de juridiquês, entre advogado. Aqui é uma prestação de serviço. Não é à toa que eu quis trazer a Dani aqui, porque em razão da experiência dela como psicóloga, e também sou suspeito para falar dela, e eu acho que o bacana do canal é isso, trazer vários assuntos
de forma, Isso. sabe, clara, tranquila, simples de se abordar, entendeu? Porque para reclamar, Dani e Juan, eu acho assim, o pessoal reclama muito, fala muito mal. E colocar a cara a tapa e fazer alguma coisa em prol da sociedade são poucos. Por isso que eu não canso de agradecer as pessoas que vêm aqui me ajudar nesse trabalho. E vocês que nos assistiram, gostaram da doutora Daniela, gostaram do doutor Juan. Durante toda a live, eu passei os fones de contato deles, forma de acesso, e-mail, LinkedIn. Se não conseguir o pegar, manda uma mensagenzinha que eu passo para vocês. São profissionais que eu recomendo e estão aí para auxiliar vocês, tá bom? E de toda forma, mais uma vez, porque eu não posso cansar, eu vou agradecer vocês, meus amigos. Mandem beijos para as pessoas que nos assistiram. Dani, Juan, manda beijo para quem vocês quiserem, que nós já estouramos nosso tempo. Passou muito rápido. Não, eu quero agradecer, eu acho que mais do que essa oportunidade é a gente poder compartilhar informação no momento tão difícil do mundo, né, gente? Se a gente puder agregar alguma coisa, foi o que o Juan acabou de falar. Quantas pessoas não têm acesso a profissionais técnicos nesse momento? Se a gente puder fazer com que a informação chegue naquela pessoa mais carente para que ela conforte o coração dela, acho que a gente já fez o nosso papel. Então, um beijo para todo mundo. Eu super agradeço a oportunidade e espero ter aberto aí, né, Vem mensagem. Semana que vem, vamos falar de outras coisas. Juan, responde essa perguntinha antes da gente ir. A Dani está falando aqui. Tem uma pergunta. Eu trabalho digitando 6 horas sem parar. Às vezes faço 8 horas. E sinto dores nas mãos e no punho. Mas não vou ao médico por medo do Covid. E da minha chefe achar que estou mentindo. Uma vez que a imprensa pensa, ela está em casa no conforto e está doente. O que faço nessa questão? Uma vez que sigo as regrinhas de ergonomia. Olha a culpa aí. A culpa, né, Dani? Olha, aspecto sempre. Psicológico e físico, na mesma pergunta. Numa mesma pergunta. Bom. Primeiro, o que a Dani falou, entra no que a Dani falou, né? Olha esse sentimento de culpa. Qual é o nome dela, Esther? Rani, um beijo. Obrigada pela sua pergunta, viu? Obrigada por nos acompanhar e me acompanhar em especial. Ela é minha seguidora. Muito fiel. Rani, seguinte. Quanto ao aspecto psicológico, a Dani acabou de abordar agora. De forma que parece que a pergunta foi para a live, essa pergunta. Foi para a live. Porque você, querendo ou não, muito embora a sua superior hierárquica considere que é um luxo você estar em casa trabalhando, você, inconscientemente, você está entrando na mesma linha de raciocínio dela, por medo, em razão da situação do país, né? Mas você tem que se cuidar, procurar uma ajuda médica, né? Porque eu entendo a sua questão, que você fica, meu Deus, eu fico com a tendinite atacada ou pego o Covid? Olha o seu dilema, né? Que você tá mais ou menos e morro. Assim. Porque fica mais ou menos assim. E tem uma outra questão, né? Eu acho que a gente pode falar que essas dores, ela está sentindo essas dores justamente porque a empresa oferece uma situação ergonômica para aquele trabalho. Se ela está em casa, por que ela está com dor agora? Porque ela está se adaptando, né? Então, ergonomicamente, ela não está amparada. Então, não tem problema nenhum, Rani, você pode usar essa justificativa para a sua gestora. Olha, como eu tive que me adaptar, eu acho que a minha mesa é um pouco mais baixa, a minha cadeira é um pouco mais baixa, então por isso eu estou sentindo dores, porque a empresa me oferecia algo que eu não tenho na minha casa. Então, eu preciso ir ao médico. Usar esse gancho. Exato. E, Rani, a conta vai chegar para você, viu? Seja aqui, ou seja no seu bracinho sem digitar. Vá ao médico. Vá procurar ajuda. Põe a máscara e vá ao médico. Isso, álcool em gel e vai. Juan, muito obrigada, querido. Se despeça, por favor, do pessoal. Manda beijo para todo mundo. Obrigado. Gostaria de agradecer novamente pelo convite. Me sinto honrado. Aqui a live é
bate-papo, uma troca de informações absurda aqui. Dani, obrigado também por ter aceitado o convite. E agradeço aos clientes e amigos e familiares que estão aqui. Sempre tem aquele povo da primeira fileira, né, que fica torcendo pela gente, né? Sempre. Embora a gente sentasse no fundão, né, Juan? A gente era da bagunça. Gente, vocês que nos assistiram, que estão acompanhando o meu canal, que sempre entram nas lives, se interessam, eu agradeço imensamente. Se você gostou desse tema, curta, compartilhe, faça com que essa informação alcance a maior quantidade de pessoas possível. Porque é só por meio da informação que nós vamos conseguir mudar a nossa sociedade. Tá bom? Eu agradeço, mando beijos, fiquem com Deus, bom final de semana, tá bom? Beijo a todos. Até mais, tchau, pessoal. gente, até a próxima. Tchau, obrigada.